Nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo é uma das formas de Jesus voltar a ter comunhão com o homem, mesmo estando ele fora, fora da terra. Ele nos deixou o nome dele como poder máximo sobre os espíritos malignos, e é por isso que as Escrituras revelam as artimanhas desses espíritos malignos. Algumas coisas que não aconteceram na época de Jesus foram citadas mais à frente, como, por exemplo, uma jovem que adivinhava as coisas. Poderia se pensar que era um dom de Deus, mas não passava de um dom maligno, um dom influenciado por forças do mal. Então a Bíblia ela também nos esclarece esses pontos. Ela não nos deixa enganados acerca do que o mal quer fazer, do que os demônios querem fazer na vida das pessoas. Até aquela própria mulher que tinha um espírito de adivinhação poderia acreditar que estava recebendo todas aquelas orientações do próprio Deus. Até ela precisava ser liberta. Então, voltando aqui, Jesus, quando ele sobe ao Pai, ele diz que o Espírito Santo o glorificaria, porque nós receberíamos do que é dele. O Espírito Santo nos transmitiria da parte de Jesus. Então é uma forma dele continuar consolando o homem. Eu rogarei ao Pai, ou seja, eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse Consolador tem que ter capacidade de consolar, com certeza, e ele tem que ser santo e divino. Essa é a promessa, o Espírito da Verdade. Como que o Espírito da Verdade atua dentro de nós? O que acontece com muitos cristãos que eles voltam a praticar o mesmo que o judaísmo fazia. Não vivem no Espírito, mas ficam se justificando que são cristãos. Ficam se justificando que andam na verdade, mas em nenhum momento andam no Espírito. É possível isso acontecer? Sim, é possível. Quando você não ora, quando você confia na carne, Paulo disse, eu não posso confiar na carne. Ainda que eu seja fariseu dos fariseus, eu não tenho como me gloriar nem confiar na carne. Era sempre importante estar vivendo em oração, em comunhão com Deus e fazendo a obra de Deus. O ramo que está em mim que der fruto eu limpo para que produza mais fruto. Foi isso que Jesus disse. Também nos deu orientação de pregar a tempo e fora de tempo. Não existe ordem para parar a mensagem. Então esse Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo, a questão mundo é a inclinação do ser humano para a carne, é aquela pessoa que não se inclina para Deus, ele não consegue perceber isso. Uma coisa é você entender que existe o Espírito Santo, outra coisa é você estar na igreja, e outra coisa é você realmente viver no Espírito. Andar no Espírito. Andar no Espírito, com certeza, vai te trazer atributos parecidos com o de Cristo. Os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Quando você não faz isso, você entra na parte do legalismo. Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas só que são palavras vazias. O seu pensamento, no seu pensamento, se você fizer uma busca, você vê que você não anda com Deus durante o dia. Você não dá tempo para Deus. Se você fizer um autoexame, você vai ver que não está vivendo em pastos verdejantes. Você não está... É lógico que quando você começa a andar com Deus, vão vir dificuldades para parar isso, né? A primeira dificuldade do homem é dele mesmo, que não quer andar no Espírito. É a primeira rebeldia. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, para que essa rebeldia do nosso coração seja quebrada. Porque ali é a barreira entre a felicidade e a infelicidade.
E você precisa saber o que é felicidade. Você precisa atravessar essa barreira. Uma das coisas boas que você pode fazer: ouvir louvores, cantar louvores, ocupar sua mente, ocupar seu pensamento com as coisas de Deus. Você está abrindo uma cascata de bênção para a sua vida. É muito fácil no mundo se ocupar com as coisas do mundo. Não quer dizer que você vai se tornar um lunático, né? Que você não pode jogar um videogame, que você não pode ir a um shopping. Não quer dizer isso. Quer dizer que antes se dava exclusividade a tudo isso. Hoje, isso daí são apenas acessórios. Não são exclusividade na sua vida. A exclusividade é a mente em oração, o espírito de vigilância, para que você possa ultrapassar esses limites, né? E você seja protegido nessa área onde Deus está te guardando, na sombra do Onipotente. O lugar de descanso do cristão. Nós não somos desse mundo. Então nós precisamos procurar o nosso mundo. E o nosso mundo está nele. A nossa vida está escondida nele. Como diz aqui, 2 Coríntios 5,15. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, versículo 14, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O objetivo da morte de Cristo foi para que a nossa vida pertencesse a Ele. Ele nos comprou com seu sangue, com a finalidade de vivermos para Ele, para os desígnios dEle, como o Espírito Santo, como o sopro do Espírito, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não governa a sua vida, é Jesus. Como Paulo disse, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Falar isso da boca para fora é muito fácil, mas chegar a essa conclusão entre o que você fala e o que realmente acontece com a sua vida é totalmente diferente. Cristo vive em mim. Olha como é que as palavras são lindas. Aí ele começa o texto dizendo: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Dá uma impressão que a pessoa é louca por viver para Cristo, porque ela se abstém de muitas coisas erradas na vida. Pessoas que acham que é lucro ganhar vantagem nas coisas, mas para o cristão não é lucro nenhum, é prejuízo, é perda. É perda espiritual. Perder na área espiritual é perder grandes tesouros, grandes conquistas. É retroceder entre o ponto máximo da fé que você está vivendo ao ponto de estar perdido. A porta é estreita, o caminho é apertado. Então o amor de Cristo nos constrange a vivermos para Ele. Por quê? Porque foi grande o sofrimento, a ponto de que, se você refletir em oração, você vai entender que o amor dele, no fato dele ter sofrido primeiro, antes de a gente até nascer, e sofrido sem justificativa, mas por nós, esse amor dele acaba nos constrangendo a viver para Ele. Ele deu significado. Ele foi na frente. Ele foi o primeiro a morrer para dar o exemplo. Então daqui para frente nossa vida pertence a Ele. E quando Ele morre, logo todos morrem nele. O objetivo era para que você morresse para esse mundo. Jesus disse na última mensagem: vocês não são do mundo. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, né? Se chamaram de maioral dos demônios, como os judeus criam que Beelzebul, porque eles falavam que Jesus expulsava demônio por meio de Beelzebul, ao qual eles nomearam como maioral dos demônios, mas isso não quer dizer que esse nome é verdadeiro. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, imagina os seus criados. Então, Jesus também nos prepara para decepções, mas que não venhamos a nos decepcionar. Ele diz: haverá decepções. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, os seus criados vão ser chamados de coisa pior, como se ele estivesse dizendo isso, literalmente. Então, você está preparado para aflições. Não existe aquele cristão que fica assim: o que está acontecendo comigo, meu Deus? O que está acontecendo comigo? Você só pode falar isso quando você se vê em pecado. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou em pecado. Agora, quantas circunstâncias da vida
Você não pode dizer isso. Porque dependendo da época em que se vive, muitos cristãos até morreram sem quase nem viver 5% do que nós vivemos hoje na fé. Da oportunidade de poder viver aqui realmente nessa terra. Muitos foram ceifados da terra, perderam sua família, perderam tudo, foram cerrados ao meio. Homens de que o mundo não era digno. Então a Bíblia não te dá um caminho de que vai ser tudo bem, vai ser tudo certo, não. O Evangelho sofre retaliação. Muitas vezes você tem que padecer também por Cristo. Às vezes há sofrimentos na nossa vida. Hoje teu filho está na escola, amanhã pode acontecer alguma coisa terrível. E você vai largar sua fé por conta disso? Sabendo que Deus está acima da eternidade, sabendo que Ele tem o controle de tudo, sabendo que Ele sabe todas as coisas, que Ele está na frente. Negativo, não tem como retroceder. Não tem como olhar para trás. Eu elevo meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A minha esperança é máxima. Davi está dizendo, a minha esperança é máxima, ela não é mínima. Ela está em tudo, naquilo que é criador de tudo, naquele que é responsável por todas as coisas. Então, eu tenho que confiar no amor dele. Eu tenho que confiar nele. Se a Bíblia diz que Deus é amor, eu tenho que confiar no amor dele. Eu tenho que confiar que ele é o que diz ser. Independente do que venha acontecer na minha vida, independente do que venha acontecer na vida da minha família, eu tenho que confiar que ele é amor. Um amor que nós não temos capacidade de compreensão. Podemos tentar achar esse amor em palavras, mas nós não fazemos ideia de qual o tamanho desse amor. A ponto dele dar o seu único filho para morrer por nós. Somente para mostrar a importância que temos também para ele. Simples criaturas têm importância para Deus, porque tem consciência, porque entende o que é amar o seu próximo, amar sua família, seu filho. É engraçado que os argumentos que o mundo tem para questionar que Deus não existe caem por terra apenas nesse fato. Como que você é um ser que tem sentimentos pelos seus filhos, que sabe o que é amor, que sabe o que é realidade de vida, e você acha que isso vai terminar porque aconteceu do acaso, e isso vai terminar e não vai haver mais lembrança de nada disso? Qual o significado da vida se a gente pensar assim? Dizer isso é dizer que nada do que você tem hoje significou nada. Que seus filhos vão deixar de existir para sempre. É justo isso? É justo no momento da vida a gente, como um flash, surgir e depois desaparecer, como uma lâmpada que se apaga quando queima? Não há justiça nisso. E o homem não é capaz de alcançar um entendimento tão simples. Por quê? Porque Deus escolheu se revelar por meio de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse também, se vocês creem em mim, se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelas obras que eu faço. Eu posso até usar esse argumento para dizer para você que quando você lê as Escrituras, ali fala da obra de Cristo, como ele é, que tipo de atitude ele está tentando atribuir à humanidade, até nos dias de hoje. Um livro que foi escrito há muitos anos atrás está atribuindo a verdade no coração dos homens. Se você não consegue crer em Deus, crê pelo menos nas obras que tem nesse livro. Pelo menos do ensino que tem nesse livro, porque ele vai na contramão do que o universo está tentando te ensinar. Ele vai na contramão do que o universo está tentando te influenciar. Jesus está ensinando sobre o Espírito Santo, que tem que ser influência no coração do ser humano. Mas o ser humano quer fazer do diabo o seu pai. Quer fazer do diabo a sua herança. Quando ele vai pelo caminho da carne, se pergunta para essa pessoa se ali pode encontrar Deus. Você vai ver pessoas sinceras dizendo que não tem Deus ali. Não tem como ter Deus nesse caminho. Se você tem 2 filhos, um filho é obediente e o outro pode ser rebelde.
Com qual que você vai ficar chateado? Com qual que você vai ter que pensar numa maneira de corrigir? Por isso a Bíblia diz que Deus açoita todos que tem por filho. Ele corrige. Ele permite. Só que a correção dele é totalmente diferente porque ele tem um controle de tudo, né? Portas se fecham, não adianta você ter estudo, não adianta você ter bagagem nenhuma nesse mundo. Se o céu se fechar como bronze, acabou para você. O chinelo havaiana de Deus é 340 o tamanho. A chinelada é doída. Se a porta se fecha, não tem outro que possa abrir. Você sabe que tem coisas que no mundo eu fico imaginando como tem coisas que você nem imagina que o mal pode fazer no mundo. O Satanás é o príncipe desse século. Eu lembro que no início da minha conversão eu tinha uma causa na justiça. Eu não vou falar aqui como essas igrejas que fazem reunião de empresário, nada disso. É só uma maneira de refletir, né? Que pode ser ou pode não ser. Mas eu entendi como se as portas realmente fossem trancadas pelo mal. Tinha uma causa na justiça, a primeira advogada quase perdeu minha causa. Sumiu, achei ela. Desesperadamente procurei em todo canto, consegui achar o escritório dela. Eu estava faltando uma semana ou duas para me perder a causa. O processo já estava se dissolvendo. Entrei com outro advogado, consegui, o tribunal pegou fogo na cidade. Não sei se as pessoas se lembram disso. Teve um ano que o tribunal pegou fogo, ficou 1 ou mais anos de recesso. Acho que foi 1 ano inteiro de recesso. Cara, a coisa estava tão ruim e eu precisava desse dinheiro, porque eu fui mandado embora e não recebi. Na época eu trabalhava na Casa das Sendas e as sendas só mandavam embora por justa causa. Quem trabalhou nas sendas sabe disso. E não recebi seguro-desemprego nem nada. Depois eu consegui receber isso na justiça. Mesmo trabalhando, você consegue receber o seu seguro-desemprego porque eles te mandam embora por justa causa e depois você reverte isso porque não foi motivo para isso. E o que acontece? Naquela semana eu tinha ido para a igreja, fui na Igreja Internacional da Graça em Santa Cruz, e o pastor falou: vamos orar pelas suas causas trabalhistas, vamos fazer uma oração nesse sentido. E em uma semana o processo que estava amarrado há muitos anos, eu posso dizer amarrado usando a linguagem da Universal, e realmente a coisa começou a fluir. E realmente eu usufruí daquele dinheiro que estava tão precisando naquele momento. Então tem coisas que traz frustração por um homem, e tem coisas no campo da batalha espiritual que a gente não compreende. Pode ser, pode ser uma coisa da minha cabeça? Sim. Posso ter interpretado dessa forma? Sim, mas e se não for? E se não for? Nós não sabemos como o mal age no mundo, em todos os aspectos.